Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a violência contra a mulher negra. Esse assunto já foi falado nas nossas aulas anteriores e hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho falando de feminismo interseccional e do feminismo negro que nós falamos na aula anterior também, ok? Então vamos começar. Falaremos então na aula de hoje sobre a violência contra a mulher negra. Mas antes de falar especificamente sobre a violência, é importante que a gente volte lá no feminismo negro para que nós possamos entender onde começou a luta dessas mulheres por melhores condições de vida e por igualdade dentro da sociedade. Então, o feminismo negro, ele é caracterizado como sendo um movimento de mulheres atuantes tanto na esfera de discussão de gênero quanto na luta antirracista. Porque não sei se vocês perceberam no filme As Sufragistas, em nenhum momento aborda-se a questão de raça, aborda-se a questão da desigualdade, do fato de as mulheres não terem muitos direitos que os homens tinham na época, mas em nenhum momento se fala da questão racial e o início desse movimento feminista na Inglaterra foi organizado e comandado por mulheres brancas. Então, até aí, as mulheres negras não tinham sido levadas em conta. Surge então o feminismo negro, que vem para representar essas mulheres que ainda estavam invisibilizadas dentro da sociedade. Então, o feminismo negro visa a mudança social e compreende que o sexismo, a opressão de classes, a identidade de gênero e o racismo estão interligados, ou seja, a mulher negra sofre por ser negra, sofre por ser mulher e sofre por ser pobre. Então, nós temos todos esses fatores interligados, fazendo com que as mulheres negras fiquem na base da pirâmide social. E o feminismo negro foca, então, nas especificidades próprias das mulheres negras que não tinham sido falado até agora. Vamos falar agora, pessoal, sobre o conceito de interseccionalidade. O que seria isso? Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1989 por Kimberly Crenshaw. Então, ela falava sobre isso na ideia de que ocorria uma interação entre diferentes formas de opressão. Então, na sociedade existem vários sistemas de opressão: raça, etnia, classe social, capacidade física, localização geográfica, entre outras. Todos esses sistemas de opressão estão relacionados e eles relacionam-se entre si e se sobrepõem e demonstram que o racismo, o sexismo e as estruturas patriarcais são inseparáveis e tendem a discriminar e excluir os indivíduos ou grupos de diferentes formas. Ou seja, no caso da mulher negra, o feminismo, o sexismo, o racismo e a questão social, ou seja, o classismo, esses três fatores estão interligados. Então, isso é a interseccionalidade, é quando nós temos vários fatores interligados que dão origem a certas desigualdades. No Brasil, essa vertente teve início propriamente na década de 70, com o movimento das mulheres negras, o MMN, e houve uma percepção de que faltava uma abordagem conjunta de pautas de gênero e raça pelos movimentos sociais da época, porque até então os movimentos feministas abordavam a questão de gênero, de desigualdade de gênero, mas não falava-se na questão da raça, que também seria um fator de desigualdade, quando colocando as mulheres nesse contexto. O movimento feminista não tinha uma abordagem interseccional, ou seja, ele não estudava vários fatores integrados, ele estudava apenas o gênero. Então, não tinha uma abordagem interseccional e racial, não pautando dessa forma a dupla discriminação que as mulheres negras passam, tanto de gênero quanto de raça. Eu acrescentaria aqui também a questão social, porque as mulheres negras estão entre a população mais pobre, se compararmos com
as mulheres brancas. Então, nós temos a questão de gênero, a questão de raça e a questão social. Então, faz-se necessário pensar na importância dos recortes raciais e de gênero na mobilização dos direitos humanos. Então, não dá para pensar em movimento feminista abordando somente a questão de mulheres brancas, porque as mulheres negras sofrem variadas formas de discriminação além da questão de gênero. Então, para que se criem políticas públicas eficientes, é necessário, sim, analisar a questão da raça também. Djamila Ribeiro destaca a importância de ter um movimento que trate de forma específica dos preconceitos e discriminações que as mulheres negras passam. Para ela, existe uma sociedade na qual opera a supremacia branca e que o movimento feminista também acaba por fazer parte desse sistema. Então, como eu disse antes, no filme vocês podem perceber que o movimento feminista foi iniciado por mulheres brancas e essas mulheres brancas não, até certo momento, não estudavam, não debatiam a questão das mulheres negras. E foi a partir daí que surgiu o feminismo negro, justamente para introduzir a questão das mulheres negras, a questão da raça e da discriminação, além da discriminação de gênero, dentro da discussão e dentro do contexto social. Existia, então, uma não compreensão das especificidades das mulheres negras pelas ativistas das demais vertentes do feminismo. Por isso, o feminismo negro ganha tanta importância. Nas sufragistas, por exemplo, como eu acabei de dizer, as manifestações eram lideradas por mulheres brancas de classe média alta e essas mulheres brancas não pautavam as especificidades das mulheres negras, como a luta contra o racismo, por exemplo, melhores condições de trabalho. Isso aconteceu, pessoal, tanto no Brasil quanto em outros países. Então, de acordo com Angela Davis, organizações de mulheres que lideraram o movimento sufragista não faziam nada pela pauta da população negra. E as mulheres negras não eram incluídas nessas organizações e nem mesmo as suas denúncias contra o racismo, contra a discriminação de gênero, eram acatadas. Daí vence a importância do feminismo negro. De acordo com Lélia Gonzalez, a tomada de consciência da opressão ocorre, antes de tudo, pelo racial. Então, de acordo com ela, determina-se que a prioridade das lutas das mulheres negras é o combate ao racismo, pelo fato de haver um grupo dominante dentro do movimento feminista, que é o das mulheres brancas. Então, vocês estão percebendo que dentro do próprio movimento feminista e dentro das suas vertentes também existe o racismo? Então, aí que entra a luta das mulheres negras para fazer com que o movimento feminista seja um movimento universal e que englobe todos os tipos e raças de mulheres também de maneira universal. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns dados que só demonstram que tudo que eu estou falando, tudo que estamos discutindo é a realidade. Então, mães negras e solteiras sofrem mais com a falta de saneamento e carências nas casas. Mais de 40% das negras não têm acesso a esgoto, contra 27% das mulheres brancas. Coleta de lixo e acesso a abastecimento de água também são os piores. E os dados do IBGE ainda apontam que o rendimento das brancas é ainda 70% maior do que o rendimento das mulheres negras. Então, todos esses dados que eu trouxe para vocês são dados coletados pelo IBGE. Então, se vocês analisarem a desigualdade no Brasil em relação à média salarial, a mulher negra recebe em média R$ 1.394 e a mulher branca R$ 2.379. Se vocês compararem a mulher negra com o homem negro ainda recebe mais e a mulher branca com o homem branco, só um instante, pessoal, tá saindo um carro aqui na garagem. Só um pouquinho.
colocar uma música de fundo. Vamos lá então. Então, como vocês podem perceber, se nós compararmos as mulheres com os homens recebem mais e as mulheres negras recebem menos ainda do que as mulheres brancas. Aqui nós temos a desigualdade no Brasil entre as mulheres. Aí não tem acesso a abastecimento de água. 13,9% das mulheres negras contra 9,4% das mulheres brancas. Coleta de lixo, a maior parte das mulheres que não têm acesso também são negras. E adensamento excessivo, ou seja, muita gente ali morando no mesmo lugar. A maior parte das mulheres que passam por isso também são mulheres negras. E quando se analisa máquina de lavar, não possui máquina de lavar, 54% das mulheres que não possuem máquina de lavar são mulheres negras, contra 34% de mulheres brancas. E diferença salarial, esse é o gráfico mais marcante. Nós temos aí o rendimento médio mensal das mulheres negras é o mais baixo do Brasil. Então, se vocês compararem o rendimento do homem branco, esse aqui, ó, R$ 3.138. E o rendimento do homem negro, R$ 1.762. Já verificamos, então, o racismo. Agora, se nós analisarmos o homem branco com a mulher branca, o salário da mulher branca é menor do que o homem branco. E se nós analisarmos a mulher branca com a mulher negra, olha só a diferença. A mulher branca recebe em média R$ 2.379, contra a mulher branca que recebe apenas, em média, R$ 1.394. Então, olha a diferença entre a média salarial do homem negro e da mulher, a diferença entre a média salarial do homem branco e da mulher negra. Vocês podem ver que há uma discrepância gigantesca. Então, aí percebe-se a importância de se estudar o movimento feminista, analisando todas as vertentes, a questão racial, a questão de gênero e a questão social. De acordo com dados do IBGE, o Brasil tem 11,4 milhões de famílias formadas por mães solteiras, sendo que a grande maioria dessas mães são mulheres negras, 7,4 milhões em média de mães solteiras negras. Para a economista Gabriela Mendes, os dados sobre as mulheres negras na economia refletem esse racismo estrutural na sociedade. Então, de acordo com ela, na prática, as mulheres negras ficam sobrecarregadas porque precisam conciliar um salário muito baixo com as demandas do trabalho reprodutivo, ou seja, cuidar da casa, dos filhos, do marido. Então, essas mulheres acumulam uma dupla jornada com salários menores ainda do que o das mulheres brancas. E segundo essa economista, apesar de hoje a mulher negra estar mais qualificada, ela ainda continua sofrendo discriminação racial, ou seja, em vagas de emprego, a prioridade sempre será dada para mulheres de pele mais clara. Mulheres negras são as principais vítimas de homicídio, já as brancas compõem quase metade dos casos de lesão corporal e estupro. Mais de 1/3 dos estados não divulga informações sobre a raça das vítimas. Então, isso faz com que o trabalho na questão de procurar políticas públicas para melhorar essa situação fique muito mais difícil ou muito mais complicado, porque não tem-se noção da verdadeira realidade do país. E aqueles estados que divulgam, muitas vezes o campo aparece como dado não informado. Os especialistas apontam que mulheres negras têm mais dificuldade em denunciar os crimes
aos serviços públicos durante a pandemia, porque geralmente elas moram em lugares mais afastados. A questão de internet, celular e outros pontos importantes nesse caso também é muito deficiente se comparado com o que as mulheres negras têm acesso. Aí eu trouxe alguns dados para vocês do primeiro semestre de 2020, de acordo com o monitor da violência. Então, no primeiro semestre de 2020, nós tivemos 1.890 homicídios dolosos de mulheres. Homicídios de mulheres, pessoal, são assassinatos por vários motivos. Quando nós falamos em feminicídio, é o assassinato de mulher pelo fato dela ser mulher. Então, dentro desses 1.890 homicídios, nós tivemos 631 feminicídios. Nós tivemos uma alta de 255% em Rondônia e 167% no Acre. Então, vocês podem ver que existem estados brasileiros que durante a pandemia o número de assassinatos de mulheres cresceu demais. Só que, ao mesmo tempo, no primeiro semestre de 2020, houve uma queda nas denúncias. Então, nós tivemos uma queda de 11% nas denúncias de lesão corporal, uma queda de 21% nas denúncias de estupro e uma queda de 20% nas denúncias de estupro de vulnerável. Os especialistas afirmam que essa queda está ligada justamente à dificuldade de se fazer denúncias durante a pandemia, principalmente essa dificuldade ligada às mulheres negras, que geralmente estão em lugares mais afastados, e temos a questão do horário de funcionamento também dos órgãos públicos, que muitas vezes estão com horário reduzido, então, em muitos casos, as mulheres não conseguem fazer essa denúncia, então, por isso que nós tivemos essa queda mostrada aí. 10 estados não divulgam os dados de raça de forma completa, e quando a raça é informada, nós temos homicídio, 73% das mulheres assassinadas são negras, 60% das vítimas de feminicídio são negras, 52% das vítimas de estupro são negras e 51% das vítimas de lesão corporal também são mulheres negras. Então, os dados estão aqui para justificar e para explicar tudo o que foi falado até agora. E aí eu trouxe esse mapa para vocês, que mostra justamente aqueles estados que não apontaram dados sobre raça nas denúncias. Então, o levantamento mostra que as mulheres negras são as principais vítimas de homicídio e feminicídio, e os estados têm falhas na transparência dos dados. Então, todos esses estados em rosa são os estados que não divulgam qualquer dado relacionado à raça das mulheres. Então, de que forma que esses estados vão criar políticas públicas para atender mulheres brancas e mulheres negras da mesma forma, se eles não sabem de que maneira que essas diferenças atingem as diferentes mulheres? E os estados em branco divulgam dados parciais de raças de mulheres. Então, pessoal, esse mapa serve para que vocês identifiquem que uma grande parte dos estados do Brasil não divulgam dados relacionados à raça, e isso dificulta demais a criação de políticas públicas para atender mulheres brancas e mulheres negras de forma igualitária. Por que ter dados de raça é importante? É necessário entender como os crimes acontecem na prática entre os diferentes grupos populacionais, para que assim nós possamos pensar em políticas públicas para grupos mais e menos vulneráveis, porque não tem como criar políticas públicas que atendam mulheres brancas e mulheres negras, essas políticas sendo iguais, porque mulheres brancas e mulheres negras não são atingidas igualmente pela violência contra a mulher. As mulheres negras sofrem mais porque sofrem pelo fato de serem mulheres, pelo fato de serem negras e pelo fato de estarem na base da pirâmide social. Desde 1996, nós temos o quesito de raça e cor nos documentos de saúde pública. A gente tem que poder cruzar isso com as outras variáveis, com as condições de vida que a mulher estava inserida quando houve a mortalidade, para conseguir entender os contextos, diz Jaqueline Romil, pesquisadora da Universidade
de São Paulo. Nós temos também uma fala da socióloga e consultora Ana Paula Portela, que afirma que entender os perfis raciais é essencial. Então, de acordo com ela, o Brasil é um país de maioria negra, com 56% da população preta ou parda. E a gente tem um impacto imensamente desproporcional da violência, assim como a gente tem de outras vulnerabilidades sobre essa população negra. Ainda de acordo com ela, a gente termina formulando políticas pretensamente universais, que iriam atender a todas as mulheres, mas na verdade a gente termina atendendo somente as mulheres brancas. Isso segue reforçando e reproduzindo a vulnerabilidade das mulheres negras, porque não há políticas específicas voltadas para as necessidades delas e seus riscos específicos. Então, como eu disse antes, como os estados vão criar políticas públicas eficientes que atendam mulheres negras e brancas, se os estados não têm noção de como é a vida das mulheres negras relacionadas à violência, porque esses estados não divulgam dados. Então, como esses estados poderiam criar políticas públicas eficientes? Isabela Sobral e Juliana Martins, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, concordam. De acordo com elas, a ausência dessa informação sugere uma cegueira institucional por parte da Secretaria de Segurança Pública. Se não conseguimos ver qual é o problema, não conseguimos enfrentá-lo. Então, segundo elas, que políticas públicas são elas que protegem apenas parte das vidas que devem ser preservadas? Então, que políticas públicas são essas que protegem apenas as mulheres brancas? E as mulheres negras continuam invisibilizadas, continuam não sendo contadas nos feminicídios e nos homicídios? E por que a mulher preta é a maior vítima de homicídios? De acordo com a professora Zélia Amador de Deus, ela está sofrendo assédio pelo fato de ser mulher e pelo fato de ser negra. Então, no primeiro caso é o gênero e no segundo caso é o racismo. E pode-se acrescentar ainda a esses dois fatores o fato de a maioria das mulheres negras ser pobre, que é o terceiro caso, o classismo. Então, ela sofre a partir desses três pilares: o fato de ser mulher, o fato de ser negra e o fato de ser pobre. Então, os corpos negros, principalmente das mulheres, eles foram hipersexualizados desde a nossa construção histórica, quando as mulheres negras tinham que ficar disponíveis para os donos das fazendas, para os jagunços, como se elas fossem propriedades. Então surge aquela ideia de que a mulher negra é mais fogosa, de que o corpo negro é melhor sexualmente e etc. Então, houve um processo de desumanização das mulheres negras. Aí eu trouxe para vocês uma imagem de uma propaganda antiga de cerveja que mostra justamente isso que nós estamos falando. Olha a frase: é pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Devassa, negra, encorpada, estilo dark, de alta fermentação, cremosa e com aroma de malte torrado. Então, era dessa forma que as mulheres negras eram apontadas em comerciais. Ainda hoje, se vocês pararem para analisar, ainda uma vez ou outra aparecem comerciais racistas que geram polêmicas, mas infelizmente desde o período colonial houve essa hipersexualização do corpo das mulheres negras. Inclusive hoje ainda os maiores índices de estupros estão entre as mulheres negras. E aí eu trouxe para vocês também a questão da globeleza, que é uma hipersexualização um pouco menos profunda do que a propaganda da cerveja, mas mostra uma mulher negra com características um pouco diferentes das mulheres negras comuns. Então, nós podemos citar a questão do nariz um pouco mais afilado, a pele um pouco mais clara. Então, é como se a mulher negra fosse realmente... apresentasse realmente essa ideia do corpo sexy, do corpo que atrai mais os homens do que as mulheres brancas e todas essas ideias que acabam hipersexualizando o corpo das mulheres negras. E as mulheres negras, elas sofrem solidão e ultimamente tem surgido cada vez mais estudos que tratam dessa solidão das mulheres negras.
Aí eu trouxe essa reportagem para vocês como exemplo. Uma mulher marcou um encontro, né, pelas redes sociais com um homem, e quando ele encontrou com ela, a primeira coisa que ele disse foi: você não disse que era preta. Então, racismo estrutural e machismo levam mulheres negras brasileiras à rotina de exclusão afetiva. Segundo o IBGE, metade das mulheres negras não vive uma união conjugal, porque os homens, ao escolherem as suas companheiras para terem um relacionamento e não somente para sexo, eles sempre vão priorizar as mulheres de pele mais clara. Então, existe essa solidão das mulheres negras em relação a relacionamentos afetivos, e isso é mais um exemplo que mostra que ainda existe um racismo estrutural dentro da nossa sociedade. Então, o que se espera com essa aula, com esses estudos e com o feminismo negro é que essas diferenças entre mulheres brancas e negras diminuam, as diferenças entre mulheres e homens diminuam também, mas principalmente que as mulheres negras sejam inseridas nas discussões e sejam colocadas como parte importante na criação de políticas públicas para resolver a questão da violência contra a mulher. Ok? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.